Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Caros peregrinos, sede bem-vindos para celebrarmos a Eucaristia neste lugar onde Nossa Senhora apareceu e onde ela hoje nos acolhe como mãe cuidadosa e atenta ao coração e à vida de cada um de nós que hoje se faz peregrino deste lugar. Saúdo-vos a todos e de modo particular estes nossos irmãos mais velhos que vêm do Centro Social e Paroquial de Miães do Campo, na Diocese de Coimbra. Sejam bem-vindos aqui junto de Nossa Senhora. E vamos então preparar-nos para celebrarmos a Eucaristia neste dia em que nos alegramos na celebração da memória da Virgem Santa Beatriz da Silva, uma santa portuguesa que nasceu em Campo Maior por volta de 1426, depois de ter andado pela corte de Castela. Retirou-se para se dedicar a uma vida cristã mais perfeita para o convento de São Domingos, em Toledo, onde permaneceu mais de 30 anos. Em 1484, fundou o instituto que mais tarde tomou o título da Imaculada Conceição da Virgem Maria, as Irmãs Concessionistas. Pouco depois de fazer a profissão religiosa, faleceu com fama de santidade no ano de 1492. Ajudados pelo testemunho desta grande mulher de Deus, preparemo-nos para este encontro com o Senhor, para o podermos contemplar e acolher nesta Eucaristia, pedindo-lhe perdão dos nossos pecados. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões. Por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Oremos. Senhor nosso Deus, que fizeste resplandecer na Virgem Santa Beatriz o altíssimo dom da contemplação e a adornastes com a singular devoção à Imaculada Conceição da Virgem Maria. Concedei-nos que, seguindo o seu exemplo, busquemos na terra a verdadeira sabedoria, para merecermos contemplar no céu a glória do vosso rosto. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus,
e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura da profecia de Ezequiel. O Senhor dirigiu-me a palavra dizendo: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e diz a esses pastores: Assim fala o Senhor Deus. Ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos. Não deviam os pastores apacentar o rebanho? Vós, porém, bebeis o leite, vestis vós com a lã, matais as ovelhas mais gordas, mas não apacentais o rebanho. Não fortalecestes as ovelhas débeis, não tratastes as que andavam doentes, nem curastes as que estavam feridas. Não reconduzistes a ovelha tresmalhada, nem procurastes a que andava perdida, mas a todas dominastes com crueldade e violência. Elas dispersaram-se por falta de pastor, e na debandada tornaram-se presa de todos os animais selvagens. As minhas ovelhas andam errantes, porque toda a parte sobre as montanhas e sobe as colinas. Dispersaram-se por toda a superfície da terra. Ninguém se interessa por elas, ninguém as procura. Por isso, pastores, escutai a palavra do Senhor. Pela minha vida, diz o Senhor Deus, eu vos asseguro, porque as minhas ovelhas, por falta de pastor, foram entregues à pilhagem e se tornaram presas de todos os animais selvagens. Porque os meus pastores não se preocupam com o meu rebanho, mas apacentam-se a si mesmos, em vez de apacentar as minhas ovelhas. Por isso, pastores, escutai a palavra do Senhor. Assim fala o Senhor Deus. Eu vou pedir conta aos pastores, vou exigir-lhes que entreguem as minhas ovelhas. Hei de impedi-los de apacentar o meu rebanho, e os pastores não mais se apacentarão a si mesmos. Salvarei as minhas ovelhas da sua boca, e elas deixarão de ser uma presa para eles. Assim fala o Senhor Deus. Eu próprio irei em busca das minhas ovelhas. Eu próprio cuidarei do meu rebanho. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor é meu pastor, nada me faltará.
de andar por vales tenebrosos. Não temerei nenhum mal, porque vós estáis comigo. O vosso cajado e o vosso báculo me enchem de confiança. O Senhor é meu pastor, nada me faltará, nada me faltará. Para mim preparais a mesa à vista dos meus adversários. Com óleo me perfumais a cabeça e meu cálice transborda. O Senhor é meu pastor, nada me faltará, nada me faltará. A bondade e a graça hão de acompanhar-me todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. O Senhor é meu pastor, nada me faltará, nada me faltará. Aleluia, 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 a palavra de Deus é viva e eficaz. Conhece os pensamentos e intenções do coração. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos a seguinte parábola: O reino dos céus pode comparar-se a um proprietário que saiu muito cedo ao contratar trabalhadores para a sua vinha. Ajustou com eles 1 denário por dia e mandou-os para a sua vinha. Saiu à meia-manhã, viu outros que estavam na praça ociosos e disse-lhes:
Ide vós também para a minha vinha, e dar-vos-ei o que for justo. E eles foram. Voltou a sair por volta do meio-dia e pelas 3 da tarde, e fez o mesmo. Saindo ao cair da tarde, encontrou ainda outros que estavam parados e disse-lhes: Por que ficais aqui todo o dia sem trabalhar? Eles responderam-lhe: Ninguém nos contratou. Ele disse-lhes: Ide vós também para a minha vinha. Ao anoitecer, o dono da vinha disse ao capataz: Chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, e a começar pelos últimos e a acabar nos primeiros. Vieram os do entardecer e receberam 1 denário cada um. Quando vieram os primeiros, julgaram que iam receber mais, mas receberam também 1 denário cada um. Depois de o terem recebido, começaram a murmurar contra o proprietário, dizendo: Estes últimos trabalharam só 1 hora e deste-lhes a mesma paga que a nós, que suportamos o peso do dia e o calor. Mas o proprietário respondeu a um deles: Amigo, em nada te prejudico. Não foi 1 denário que ajustaste comigo? Leva o que é teu e segue o teu caminho. Eu quero dar a este último tanto como a ti. Não me será permitido fazer o que quero do que é meu? Ou serão maus os teus olhos porque eu sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Palavra da salvação. Caros peregrinos, somos convidados por Jesus a tomarmos consciência da vocação a que Ele nos chama a todos, da nossa vocação comum, do chamamento que Ele nos fez, ao chamar-nos ao batismo, ao tornar-nos seus filhos e hoje ao convidar-nos, fruto desse chamamento primeiro, ao convidar-nos a todos a sermos trabalhadores da sua vinha. Sabemos que esta vinha é a Igreja, da qual todos nós somos parte importante. Também chamada na Sagrada Escritura a messe do Senhor, o campo de Deus, a habitação de Deus, a morada de Deus com os homens. É nesta Igreja que somos e da qual todos somos parte empenhada, que o Senhor nos convida hoje a sermos operários, a sermos trabalhadores, a sermos cooperadores do Senhor na construção deste edifício espiritual que tem o rosto de cada um de nós, onde deve resplandecer o rosto de Deus, o rosto do bom pastor, aquele que cuida da nossa vida, aquele que nos acolhe e nos acompanha, aquele que nos compreende e nos entende. É Ele que nos chama a trabalhar na sua vinha. Ouvíamos no Evangelho que escutámos, foi proclamado, ouvíamos esta pergunta: por que estiveste aqui todo o dia ociosos? O Senhor, que nas diversas horas do dia convida novos operários a trabalhar na sua vinha, é a imagem mais eloquente de Deus, que chama todas as pessoas para acolherem a graça da salvação, ainda que em tempos e modos diversos. Os padres dos primeiros séculos da Igreja deram diversas interpretações às várias horas do dia em que o Senhor chamou os operários. Um deles, São Gregório Magno,
vê nestas horas as várias etapas da história da salvação. Diz ele, o operário que foi chamado de manhã, a hora terça, sexta e nona, indica o povo hebreu que desde o início do mundo, nos seus eleitos, honrou a Deus com fé reta, sem se cansar de cultivar a vinha. Mas na última hora foram também chamados os pagãos. Afinal, todos fomos chamados para esta vinha do Senhor, para acolher este dom admirável e belo da salvação que Ele quer oferecer a todos. A certeza de que nem todos são chamados na mesma hora leva o mesmo autor a exortar-nos a manter bem viva a esperança e a confiança no dom da salvação de todos os homens. Diz ele, nós vemos o que cada um é hoje, mas não sabemos aquilo em que se poderá tornar amanhã. Muitas vezes, aqueles que chegam depois de nós parecem preceder-nos com a agilidade das boas obras. Irmãos, não importa se já somos cristãos há muitos anos, ou somos desde ontem ou desde hoje. O que importa é acolher a graça do Evangelho, a força da palavra e deixar que ela fecunde a nossa vida e se transforme em ato. E seja acolhimento da salvação que Deus nos traz. Vem-nos sempre a pergunta, cada um de nós que aqui está, sente que precisa de salvação? Cada um de nós que aqui está, quer acolher a salvação de Jesus, a força salvadora do seu sangue, da sua paixão, da sua morte, a vida nova que irrompe da sua ressurreição? Queremos acolher a salvação de Deus, que nos liberta do pecado e da morte, que nos liberta de todo o mal, nos dá a vida, nos reanima na esperança, nos devolve a alegria e o ânimo para o caminho, tantas vezes toldado e marcado pelo sofrimento, pela angústia, tantas vezes marcado por dificuldades e desamores, tantas vezes ao contrário daquilo que desejávamos. Aqui está o Senhor a convidar-nos e a oferecer-se a cada um de nós como salvação, como vida, como redenção da nossa própria vida. Por isso, deixemos, caros irmãos e irmãs, peregrinos de Nossa Senhora, deixemos que habite em nós, nesta celebração, um grande espírito de gratidão pela admirável graça que nos foi concedida de podermos ser cristãos e trabalharmos na vinha do Senhor desde a manhã, mas também o empenho firme de fazermos chegar este convite do Senhor a todos aqueles que se cruzarem conosco nos caminhos da vida. Lembrava-nos o Papa São João Paulo II, na exortação apostólica sobre a vocação e a missão dos leigos na Igreja, que não é lícito a ninguém ficar ocioso. Não há lugar para o ócio na Igreja. A todos está aberto o trabalho na vinha do Senhor. E o Senhor repete a todos o seu convite: ide também vós para a minha vinha. Este convite deve ser assumido por todos e por cada um. O que poderei eu fazer para me empenhar mais na vida da minha comunidade cristã? O que poderei eu fazer para me assumir mais como membro vivo da Igreja, que acolhe a palavra, que entra na intimidade com Jesus, que vive a partir dele? O que posso eu fazer mais para ser mais Igreja, para ser mais pedra viva desta construção, para ser mais um ramo vivo desta videira que é Cristo, este ramo do qual Ele cuida,
para que dê muito bom e saboroso fruto. Como vencer a tentação da passividade e do ócio? Na Igreja, queridos irmãos e irmãs, nenhum de nós deve estar como espectador a ver passar. Todos somos chamados a empenharmos-nos na construção desta presença viva de Deus no mundo. Sermos para todos o rosto de Jesus, aquele bom pastor que nos conduz sempre por caminhos seguros até à vida plena, até à felicidade plena que havemos de alcançar quando atingirmos definitivamente a meta da nossa vida. Queridos irmãos e irmãs, o profeta Ezequiel, na primeira leitura, fazia uma grande advertência aos pastores da Igreja, fazendo aos pastores de Israel, podemos vê-la hoje para os pastores da Igreja, advertindo para a incúria no cuidado do povo que lhes foi confiado. O Senhor é o nosso pastor e sabemos que nada nos faltará. Rezai muito pelos vossos pastores. Rezai pela Igreja que somos, que vive horas difíceis, de prova, para que os pastores sejam santos e dedicados à vinha do Senhor e para que cada cristão assuma a sua missão. Rezemos uns pelos outros, para que nos estimulemos todos a uma dedicação maior a esta vinha que o Senhor plantou entre nós. Pensemos nisto e não fiquemos indiferentes aos desafios que o Senhor nos lança. E de vós também para a minha vinha. Ao celebrarmos hoje a memória de Santa Beatriz da Silva, uma grande cristã adornada com o altíssimo dom da contemplação e com grande devoção à Imaculada Conceição da Virgem Maria, pedíamos na oração inicial desta missa que o Senhor nos conceda que, seguindo o seu exemplo, busquemos na terra a verdadeira sabedoria para merecermos contemplar no céu a glória do seu rosto. Que Santa Beatriz da Silva interceda por nós e que Nossa Senhora, que aqui nos acolhe na sua casa, nos ensine a ter como ela um coração disponível para trabalharmos generosamente nesta vinha do Senhor e contribuirmos para a edificação da Igreja segundo o desejo, o pensamento e o coração de Cristo. Amém. Irmãos, a parábola dos trabalhadores e do salário quer mostrar-nos que a bondade de Deus está para além do que é justo aos olhos dos homens. Oremos ao dono da vinha dizendo: ouvi-nos, Senhor. Pela Santa Igreja, vinha muito amada de Deus Pai, e pelos que nela trabalham, desde a manhã até a noite, para que recebam como salário o reino dos céus, oremos. Ouve-nos, Senhor. Pelos que labutam de sol a sol nos nossos campos, e pelos que trabalham menos horas noutros empregos, para que a todos se pague um salário justo, oremos. Ouve-nos, Senhor. Pela paz no mundo, em especial pelas vítimas do conflito na Ucrânia, para que o Senhor abra os corações dos decisores políticos e os leve ao discernimento de que só na paz é possível sermos todos irmãos, oremos.
pelos que só conhecem a linguagem da justiça, mas desconhecem o que é perdão e a misericórdia, para que aprendam na escola de Jesus, oremos. Pelos ministros da Igreja que não sabem ser pastores, e por todos batizados que não vivem como cristãos, para que roguem a Deus que os converta e os guarde. Oremos. Pelos fiéis e pelos pastores que se estimam mutuamente e compreendem os sucessos e fraquezas uns dos outros, para que ajudem a anunciar Cristo aos que o ignoram. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, que nos chamastes a trabalhar na vossa vinha, dai-nos a força no cansaço e animai-nos na fraqueza. Por Cristo nosso Senhor. Virgem Santa Imaculada, não há palavras dignas do vosso louvor. Por vós recebemos o Salvador do mundo, Jesus Cristo, nosso Senhor. Bendito Senhor Deus de Israel, que visitou e redimiu o seu povo. Virgem Santa Imaculada, não há palavras dignas do vosso louvor. Por vós recebemos o Salvador do mundo, Jesus Cristo, nosso Senhor. Oremos. Recebei, Senhor, estes dons que humildemente vos apresentamos e concedei por intercessão de Santa Beatriz, que oferecendo-nos a vós de todo o coração, também nós neste sacrifício nos tornemos numa oblação viva, santa e agradável a vossos olhos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Orações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte. Ao recordar os santos que, por amor do reino dos céus, se consagraram a Cristo, vosso Filho,
celebramos a vossa admirável providência. Neles restituís ao homem a santidade original e nos fazeis saborear na terra os dons que reservastes para a vida futura. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu-o e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice. De novo vos deu graças e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o nosso Papa Francisco, com o nosso Bispo José, com todos os ministros sagrados. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos.
que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, o vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Porque nos chamamos e somos filhos de Deus, ousamos dizer com toda a confiança: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, Tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a Felizes os convidados para o banquete do reino dos céus. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis a minha morada, mas dizei-me a palavra e serei salvo. A Sagrada Comunhão será distribuída apenas na mão. Holy Communion shall be received in the hand only.
Oremos. Alimentados pela participação neste divino sacramento, humildemente vos pedimos, Senhor, que por intercessão de Santa Beatriz, sintamos neste mundo a suavidade da vossa sabedoria e nos saciemos com as delícias eternas na pátria celeste. Por Cristo nosso Senhor. Faça agora a bênção dos objetos religiosos que tenhais convosco. I will now bless the religious object. Benedico ora gli oggetti religiosi. Ora bendigo os objetos religiosos. Je vais maintenant bénir les objets religieux. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis, por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. Caros peregrinos, e de vós também para a minha vinha, convidava-nos Jesus no Evangelho. Aceitemos o convite e metamos mãos à obra e pés ao caminho. Desejo a todos um bom dia de peregrinação e que este encontro com Nossa Senhora retempere as nossas forças interiores para continuarmos o caminho da nossa vida, sentindo sempre a sua companhia. Aqui em Fátima, ela sempre nos segreda, como disse aos pastorinhos: o meu imaculado coração será o teu refúgio e o caminho que te conduz até Deus. Não desanimes, a graça de Deus é o teu conforto. Vamos por diante. Nossa Senhora acompanha-nos como mãe e os santos pastorinhos nos estimulam a vivermos também na nossa vida esta graça de sermos cristãos, acolhedores da salvação de Deus e anunciadores desta salvação, deste futuro, a todos aqueles que se encontrarem connosco. Desejo a todos um bom dia de peregrinação e depois um regresso feliz e seguro a vossas casas. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Glorificai a Deus com a vossa vida e deem paz e o Senhor vos acompanhe.